Olá pessoal, nessa videoaula mais uma aula de demonstração. No caso agora a gente vai demonstrar o teorema do valor médio. E o que a gente vai precisar no caso é o teorema de Weierstrass para provar o teorema do valor médio. Então, vamos lembrar rapidamente do enunciado, que é o seguinte. Considere uma função do intervalo fechado AB por reais, contínua. Escrevi um pouquinho a mais agora, f do intervalo, a mesma f. Só que agora é do intervalo AB por reais derivável. Para dizer que é contínua aqui tudo, nesse pedaço, e derivável nesse conjunto aqui, onde a gente pode derivar, falar de vizinhança e tudo que tem direito. Então, existe um C pertencente ao intervalo AB, tal que f' de C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Então, vamos lembrar o que é isso aqui tudo, geometricamente. Aqui está o meu A, aqui está o meu f de A, aqui está o meu B, aqui está o meu f de B. Delta f sobre delta x, delta y sobre delta x, é o coeficiente angular dessa reta aqui, que liga esses dois pontos. O que eu estou dizendo é o seguinte, dado uma curva suave, existe um C, tal que a minha reta tangente, não vou ser bom de desenho aqui, deixa eu ver aqui. Tal que o meu f' de C, que é o meu coeficiente angular, seja igual a esse coeficiente angular aqui, f de B menos f de A sobre B menos A. Então, temos isso aqui tudo. Ou seja, em algum momento a reta tangente vai ser igual a... O coeficiente angular, ou seja, a reta tangente vai ser paralela a essa reta secante. Ou, de uma maneira simples, velocidade média, se a gente considerar f a função posição, e eu estou dizendo que em algum momento a velocidade instantânea é igual à velocidade média. A prova disso, a gente faz, primeiro o caso, zero, ou seja, se f de A for igual a f de B, eu quero mostrar que existe um C tal que f' de C é igual a zero. Esse é o primeiro caso. O caso especializado a gente chama teorema de Rolle. E a demonstração não é complicada. O que nós temos? Temos o f de A, temos o f de B, mesma altura. Eu quero provar que existe um C tal que f' de C é igual a zero. Temos dois casos possíveis. O que a gente vai fazer? Olhar o máximo e mínimo da f. Então, vamos supor que... Qual é o valor máximo da f? Restringido a AB. Temos dois casos possíveis. Ou está na fronteira, ou está no interior. Se estiver no interior, então o máximo, que no caso a gente vai ter que desenhar assim, é global, em particular é local. Se é local, o derivado é igual a zero. Acabou. Então, se o máximo estiver na fronteira, olhamos o mínimo de f restrito a AB. Lembrando, vamos supor que o máximo esteja na fronteira agora. Se o mínimo estiver na fronteira, eu estou dizendo que esses dois pontos são de máximo e mínimo ao mesmo tempo. Se são máximo e mínimo, então qualquer valor tem que estar igual. Porque se descesse um pouquinho, o mínimo estava aqui. Não pode, eu estou supondo que está na fronteira o mínimo. Se estivesse aqui, isso também. Então, em particular, o que nós temos é que existe um ponto em que a derivada é zero. Já é zero em tudo, na verdade. Então, o ponto de mínimo não pode estar na fronteira. O ponto de mínimo está no interior. Se o ponto de mínimo está no interior, então ela desceu. Quanto vale a reta tangente? Zero, porque f é derivável. Então, em particular, são esses casos que a gente estuda. Então, com certeza, o máximo ou o mínimo está no interior disso aqui. Não está na fronteira aqui, não está nesse bordinho aqui. Tem com certeza um ponto aqui que é máximo local ou mínimo local. Máximo global
ou mínimo global. Em particular, é local. Logo, a derivada é zero. Esse é o teorema de Rolle. E o caso geral é novamente criando uma função auxiliar. O que a gente faz? Essencialmente, estamos aqui. Temos essa função. Opa, deixa eu melhorar esse desenho. O que eu vou fazer é diminuir todo mundo essa reta. No fundo, é como se fosse quase girar isso, mas é diminuir. Ou seja, aqui eu vou diminuir de acordo com essa reta aqui. Aqui eu vou diminuir de acordo com esse segmento aqui. De maneira mais simples, vou considerar f de x menos f de b menos f de a sobre b menos a. Essa é a minha função auxiliar. Tudo isso multiplicado por x. É para diminuir exatamente a velocidade. Por exemplo, a velocidade ficar... Isso aqui é a velocidade média. Eu estou tirando a função total menos a velocidade média. Então, se você está tirando exatamente a velocidade média de tudo da derivada. O que nós temos? A minha nova velocidade média da g vai ter que ser zero. Né? Velocidade média menos média. Então, quem seria g de b? G de b é igual a f de b menos f de b menos f de a sobre b menos a. Tudo isso multiplicado por b. Quem é g de a? G de a é igual a f de a menos f de b menos f de a dividido por b menos a vezes a. Subtrai os dois. Se você subtrair os dois, g de b menos g de a é igual a zero. Ok? Pensa nesse sentido. Posição, retirei a velocidade média, a nova velocidade média tem que ser zero. Então, de fato, isso aqui acontece. G de b menos g de a igual a zero. Em particular, o teorema de Rolle, deixa eu apagar isso aqui. Ou seja, g de a igual a g de b. O teorema de Rolle diz que existe, como que g é derivável, tudo tem direito, g' de c é igual a zero. Mas quem é g' de c? G' de c, nós temos que é igual a, vamos derivar, g' de x é igual a f' de x menos f de b menos f de a sobre b menos a. Em particular, f' de c é igual a f de b menos f de a sobre b menos a. E termina. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.